Olá, aqui é o Adriano Pataro. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Nessa aula eu vou falar sobre os atalhos do Excel. Vamos conhecer aqui alguns atalhos mais utilizados, alguns atalhos que podem agilizar alguns procedimentos aqui no Excel. Bom, claro que existem muitos atalhos, no Excel, e a ideia aqui é a gente trabalhar com os principais, ver como é que faz para acessar as guias, acessar alguns comandos aqui na área de trabalho, navegar entre a planilha, acessar outras planilhas. Então, vamos ver uns comandos principais aqui que podem ser feitos por meio de atalhos. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, tem aqui uma planilha com algumas informações, data, item, vendedor, valor unitário, quantidade, valor total. Aqui só algumas informações para a gente utilizar aqui alguns exemplos de atalho. O primeiro deles vai ser para a gente acessar lá em cima a faixa de opções. Como é que eu faço para acessar aquelas configurações lá na parte superior? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar aqui no teclado a tecla Alt. Quando eu pressiono Alt, o que vai acontecer? Ele vai aparecer umas letras. Cada letra daquela ali corresponde a uma das guias. Então, para acessar a guia arquivo é a letra A página inicial é a letra C, o inserir é a letra T. Então, cada uma daquelas que eu pressionar, eu acesso uma das guias. Por exemplo, se eu pressionar a tecla T aqui no teclado, eu consigo acessar a guia inserir. E aí, dentro da guia inserir, vão ter outras teclas e outros atalhos, com as letras, onde eu posso ir acessando os comandos dentro daquela guia. Então, quando eu pressionei o T, entrei na guia inserir. Se eu quiser agora, por exemplo, ali tabela dinâmica, letra B, ele vai abrir essa caixinha da tabela dinâmica. Então, Alt, pressiono o T para entrar no inserir, depois o B na tabela dinâmica. Ele abriu essa caixinha aqui. Aqui, dentro dessas caixas, eu posso navegar usando a tecla Tab. Então, eu estou aqui no tabela intervalo. Se eu pressionar o Tab, ele vem aqui para baixo para a nova planilha. Se eu pressionar o Tab de novo, ele vai ali embaixo para adicionar estes dados ao modelo de dados. Depois, Tab de novo, ele vai para o OK. Então, a tecla Tab, dentro dessas caixas de diálogo, vai navegando nas opções. Para cancelar a caixinha aqui, só pressionar o ESC. Bom, agora, tem algumas caixas de diálogo que tem guias. No caso da tabela dinâmica, não tinha. E se tiver guias, como é que a gente faz para navegar entre as guias? Bom, novamente eu vou pressionar o Alt aqui, para exibir as teclas. Eu vou pressionar aqui a letra C, para entrar na página inicial. Aí eu observo o seguinte, eu tenho aqui algumas letras ali, O número 1 é para o negrito, 2 é para o itálico, 3 é para o sublinhado. Cada letra daquela que aparece ali é para um determinado comando que aparece na guia. E eu tenho aqui, um pouco mais abaixo, que são as opções para abrir uma caixa de diálogo. Então, se eu pressionar aqui o A e o F, ele vai abrir formatar células, que era aquela opção que estava ali bem perto do grupo, daquele ícone do grupo ali. Por que eu abri essa caixa aqui? Porque ela tem guias. Então, como é que eu faço para navegar entre as guias? Você viu que o Tab, eu navego nos comandos aqui. Estou na fonte, estou no estilo negrito, estou no tamanho. Agora, para navegar entre as guias, aí é o Ctrl Tab. Então, estou na guia fonte. Se eu pressionar Ctrl Tab, eu vou para bordas. Preenchimento, proteção. E para eu voltar? Para voltar é Ctrl Shift Tab. Você vai voltando. Eu consigo fazer isso aqui. Ctrl Tab para ir avançando, Ctrl Shift Tab para ir voltando. Se eu tiver, por exemplo, vou aqui na guia... vamos pegar aqui a guia fonte. Guia fonte, vou usar o Tab aqui. Eu estou na fonte, depois negrito, tamanho, eu cheguei aqui embaixo nos efeitos, taxado, subscrito, entrei no sublinhado, entrei na cor. Tem um ponteadozinho ali em volta da cor. Como é que eu faço para abrir essa setinha aqui para mostrar as cores? Aí a seta para baixo no teclado. Quando eu pressionar, ele vai abrir aqui as opções das cores. E eu posso vir aqui com a setinha, você vai ver que ele tem um contorno ali em volta das cores, onde eu posso escolher aqui, posso ter até mesmo lá embaixo em mais cores, dar um Enter, ele já vai abrir uma outra caixa e eu consigo fazer também essa coisa do Tab, Ctrl Shift Tab para ir navegando. Sempre lembrando que o ESC ele vai cancelar essas caixinhas. Bom, falamos um pouco lá de cima, agora falando aqui dentro da planilha. Eu estou aqui nessa célula aqui, que é a célula B2. Como é que eu faço para chegar nessa última aqui? É fácil, Ctrl seta para o lado. Ele foi para a última célula preenchida dessa linha. Aí tem um detalhe, então você pode imaginar, então se eu fizer Ctrl seta para baixo, ele vai para a última célula? Sim, mas para a última célula preenchida. Se eu fizer isso aqui, Ctrl seta para baixo, ele vai lá para a última linha do Excel, porque ele não achou nenhuma linha preenchida.
Então, eu vou Ctrl seta para cima. Estando aqui do lado, na quantidade, se eu fizer Ctrl seta para baixo, ele vem para essa última célula que está preenchida. Posso navegar nas células usando as setas aqui, né, do teclado, as setas de movimentação. Então, você viu que para ir para a última célula preenchida, eu uso Ctrl seta para o lado. E se eu quiser selecionar até a última célula preenchida, aí eu Ctrl Shift seta para o lado. Eu consigo selecionar. E aí eu faço isso na linha. Se eu fizer Ctrl Shift seta para baixo, eu consigo selecionar todo o intervalo, tá? Consigo fazer isso aqui direto, sem fazer para a linha e para a coluna. Como é que funciona? Posso fazer de duas formas. Tem o Ctrl T, seleciona todo o intervalo de dados. Agora, o Ctrl T, ele vai selecionar essa área aqui. Se eu fizer um Ctrl T novamente, ele seleciona a planilha inteira, que é semelhante ao clicar nesse botão aqui, ó, que é o selecionar tudo. Qual é a outra maneira? Se você fizer o Ctrl asterisco. Ctrl asterisco seleciona todo o intervalo. Agora, o asterisco do teclado numérico, tá? Não, o teclado, né? Se você fizer aqui o asterisco direto no teclado alfanumérico aqui, ele vai dar um erro. Tem que ser o lado do teclado numérico. Ou você faz Ctrl Shift, e no caso aqui junto com o asterisco é o número 8. Aí funciona. Se fizer aqui Ctrl Shift número 8, ele seleciona tudo. Não pode ser Ctrl 8 direto, né? Porque ele não pegaria o asterisco. Bom, então aqui para selecionar. Agora, se eu quiser selecionar uma coluna inteira é o Ctrl barra de espaço. Ele seleciona a coluna inteira. E aí eu posso aproveitar aqui, já que eu estou com a coluna C, eu quero selecionar a coluna D também. Posso segurar o Shift e setinha para o lado. Ó. Eu vou selecionando, vou avançando aqui e voltando. Se eu quiser agora selecionar a linha inteira, você viu que o Ctrl barra de espaço seleciona a coluna inteira. Para a linha é Shift barra de espaço. Aí ele seleciona a linha inteira. É o mesmo procedimento. Posso pressionar a tecla Shift e ir descendo aqui com a seta para ir selecionando, né, as minhas células. Agora, um detalhe interessante é o seguinte. Vamos imaginar aqui que eu queira inserir uma coluna. Eu estou aqui na célula C3. Quero inserir uma coluna. Vou fazer aqui o Ctrl barra de espaço para selecionar uma coluna inteira. Então, para inserir uma coluna aqui de uma forma mais fácil, eu faria com o botão direito do mouse. Só que pelo teclado, como é que a gente faz isso? Aí tem, ó, o Shift F10. Se eu pressionar Shift F10, ele exibe um menuzinho ali que é semelhante ao botão direito do mouse. E aí, olha que interessante. Se você reparar, cada um dos comandos aqui tem um sublinhado embaixo da letra. Ó. Aqui tem um sublinhado embaixo do E, do excluir. Tem um sublinhado embaixo do I, do inserir. Tem um sublinhado embaixo do F, do formatar. Para que é isso aqui? Para você pressionar só essa letra aí que está sublinhada. Então, se eu quiser inserir, é só pressionar a letra I, que aí ele insere. Interessante, né? Então, se você vê um sublinhado embaixo de uma letra, basta pressionar para usar aquele comando. Agora, inserir uma coluna, quero inserir outra. Preciso fazer o comando novamente? Não. Eu posso repetir isso aqui usando a tecla F4. Se eu pressionar o F4, ele vai repetir. Ó. Então, inseriu mais uma coluna, inseriu mais uma coluna. Ele vai inserindo as colunas, que foi a última ação que eu fiz. Né? O F4 repete a última ação. Querendo excluir, Shift, seta para o lado, selecionei as três. Shift F10 para abrir o botão direito do mouse. O exclui ali é o E, que está sublinhado. Pressiono o E. E aí tem um detalhe aqui em relação ao E. Repara que o E ele aparece em duas opções. Ele aparece no excluir e aparece no recortar. Então, se você pressionar o E, ele vai para o recortar. O E vai para o excluir. Ó. Aí, nesse caso, tem que pressionar A, ele selecionou, vai ter que dar um Enter para ele realmente confirmar a sua operação. É um detalhezinho aí, né? Eu acho que aqui a Microsoft podia mudar isso aí, né? Porque tem o E para dois comandos, né? No mesmo menu, né? Então, você não consegue ir direto no caso do E, é um caso específico, né? Tem que pressionar o E, ele vai ali no recortar ou no excluir e você dá um Enter. Bom, agora eu quero falar o seguinte, de fórmulas aqui. Eu vou criar uma fórmulazinha aqui, básica a gente vai falar de fórmula no próximo módulo. Fórmulazinha básica aqui, igual, vou pegar esse valor unitário, multiplicar pela quantidade, vou dar um Enter. O que eu quero fazer? Eu quero copiar essa fórmula aqui para baixo. O que eu poderia fazer? Dar um Ctrl C normal funciona aqui, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, Ctrl X para recortar, Ctrl Z para desfazer, tudo isso funciona aqui
atalhos que são padrão, né? Comandos que são padrão de outros programas funcionam aqui normalmente. Eu poderia dar um Ctrl C aqui e depois fazer assim, ó. Ctrl Shift seta para baixo para selecionar até a última célula. Só que lembra que está vazio ali. Então eu vi até a última célula do Excel. Como é que a gente vai resolver isso aí? Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô aqui, dei um Ctrl C, repara que está pontilhado. Só que nessa coluna aqui eu não tenho informação. Então eu vou para a coluna que está do lado, faço Ctrl seta para baixo, ele vem até a última célula. Uso a setinha para o lado para selecionar essa última célula aqui. Faço Ctrl Shift seta para cima. E aí eu consegui selecionar todo o intervalo que eu queria. Isso porque não tinha nenhuma informação ali. Como se fosse um limite, né? Para definir até onde ele vai. E aí agora eu posso fazer um Ctrl V. Que aí ele cola a fórmula. E se você reparar aqui, eu tenho a fórmula mudando todas as linhas. O pontilhado aqui é só pressionar o ESC que ele sai. Agora, lá embaixo, eu vou fazer aqui. Imagina que eu queira fazer uma soma aqui usando a caixa de função. Como é que eu abro aquela caixa de função? Para abrir e inserir função aqui, é o Shift F3. Ele abre esse inserir função, onde é que eu já tenho selecionado essa caixinha aqui. Eu vou digitar uma breve descrição, a primeira que aparece. E se eu quiser acessar as outras, é só ir pressionando o Tab. Ó. Tab, ele vem aqui, ajuda, ok, cancelar, tá lá em cima, tem o ir. Aqui vai funcionar da mesma forma que eu fiz com a fonte lá, que eu abri a fonte, abri as cores. Se eu quiser abrir aqui, eu vou na setinha aqui. Então, por exemplo, soma de matemática e trigonometria. Então, eu abri aqui, vou lá em matemática e trigonometria, dou um Enter. Ele listou aqui para mim. Eu vou aqui com a setinha do teclado, ó. Posso até fazer o seguinte aqui, ó. Não é soma, eu vou digitar aqui, ó. SOM, mas tem que digitar rápido. SOM. Então, ele já foi para soma. Aí eu dou um Enter. E aí ele já selecionou no meu exemplo aqui, ó. Eu já tenho aqui o intervalo, eu vou dar só um Enter e eu tenho aquele total. Então usei o Shift F10 para abrir, Shift F3 para abrir aquela caixa de função. A gente foi trabalhando ali dentro. Agora, a gente já trabalhou com função, trabalhou lá em cima, trabalhou aqui selecionando, movimentando nas células. E para eu trocar de planilha, eu estou na planilha 1, quero ir para a planilha 2. A gente pode usar um atalho aqui, ó, que é o Ctrl. Você vai segurar o Ctrl e tem o Page Down e o Page Up para você ir movimentando. Ó. Então, estou na primeira planilha, Ctrl Page Down, eu vou para a segunda planilha, Ctrl Page Up, eu volto para a primeira planilha. Na segunda planilha, eu vou fazer o seguinte, ó. Existe uma forma de criar um gráfico aqui bem rápido. A gente vai falar sobre gráfico mais para frente, mas, por exemplo, estou aqui, quero criar um gráfico. Estou dentro de um intervalo aqui, né? Não estou numa célula vazia. Se eu estiver dentro de um intervalo aqui, você não precisa nem selecionar nada. Você vai pressionar aqui no teclado a tecla F11. Pressionou o F11, o Excel cria um gráfico de colunas em uma outra planilha, ó, aqui no Graph 1. Então, a gente estava aqui na planilha 2, ele criou uma planilha de gráfico aqui. Tá? E aí eu consigo navegar aqui daquela mesma forma, né? Ctrl Page Up e Ctrl Page Down. A gente vai navegando aqui. Voltando aqui na planilha 2, esse gráfico com F11, ele é criado sempre em uma planilha nova, uma planilha só para o gráfico. E se eu quiser um gráfico aqui na mesma planilha? Aí é simples, ó. Você vai fazer o Alt F1. Alt F1, ele cria um gráfico na mesma planilha. O gráfico de coluna, né, que é o padrão, é na mesma planilha. Então, você vê que são muitos atalhos, né? E isso pode facilitar no seu dia a dia. Claro que aqui é para você conhecer. Aqui você fez um gráfico, teria que realmente para apresentar um gráfico fazer algumas formatações, mas pode agilizar o processo aí. Em vez de você ir lá no inserir, grupo gráfico, escolher, você dá um Alt F1 e já criou. A partir daí você faz toda a formatação. Em relação às teclas de função, a gente já usou algumas aqui. Usei aqui o Alt F1, a gente usou o F4 para repetir, o Shift F3 para inserir a função, o Shift F10 para aparecer o menuzinho com o botão direito. A gente tem aqui o F2 que é para editar. Então imagina que eu estou aqui, ó, Ana Paula, quero editar essa célula aqui, F2, ele edita, já coloca o cursor no final, vou botar aqui Ana Paula Araújo. E aí dou um Enter, o F2 vai editar. Bom, tem o F1, que é tradicional de todos os programas, que ajuda, né? Se você pressionar o F1, ele abre a janela de ajuda. Aqui ele deu uma mensagem de que a ajuda está disponível online, não estou conectado à internet aqui no momento. E ele diz aqui que a ajuda está disponível online, mas o F1 vai exibir ajuda aí no Windows, no Excel, no Word, enfim,
nos programas aí. A maioria dos programas do F1 é sempre ajuda. Então, para finalizar aqui, vamos fazer uns atalhos aqui para salvar a planilha e fechar o Excel. Como é que eu faço para salvar aqui? Para salvar a alteração, Ctrl B. Ctrl B eu salvo a alteração. Apareceu rapidinho ali um círculo ali, né, no ponteiro do mouse, salvou. E para eu fechar aqui, para eu fechar também um tradicional, que é o Alt F4. Se eu pressionar o Alt F4, ele vai fechar e a gente voltou aqui para a área de trabalho. Bom, meu amigo, chegamos ao final dessa aula, onde falamos sobre alguns atalhos, né? São muitos, falei de alguns aí que são mais utilizados. Você vai ter junto com esse vídeo aí uma apostila com vários outros atalhos, você vai poder praticar aí, e os atalhos podem facilitar a sua vida no dia a dia aí, né? Nas operações com as planilhas. Então, meu amigo, um abraço. Qualquer dúvida aí, deixa aqui nos comentários, tá? Um abraço e até a próxima aula. Posso ir acessando os comandos dentro daquela guia. Então, quando eu pressionei o T, entrei na guia inserir. Se eu quiser agora, por exemplo, ali tabela dinâmica, letra B. Ele vai abrir essa caixinha da tabela dinâmica. Então, Alt, pressiono o T para entrar no inserir, depois o B na tabela dinâmica. Ele abriu essa caixinha aqui. Aqui, ó, dentro dessas caixas, eu posso navegar usando a tecla Tab. Então, eu estou aqui no tabela intervalo. Se eu pressionar o Tab, ele vem aqui para... Tem aqui uma planilha com algumas informações. Data, item, vendedor, valor unitário, quantidade, valor total. Aqui só algumas informações para a gente utilizar aqui alguns exemplos de atalho. O primeiro deles vai ser para a gente acessar lá em cima, a faixa de opções. Como é que eu faço para acessar aquelas configurações lá na parte superior? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou pressionar aqui no teclado a tecla Alt. Quando eu pressiono o Alt, o que vai acontecer? Ele vai aparecer umas letras. Cada letra daquela ali corresponde a uma das guias. Então, para acessar a guia arquivo é a letra A página inicial é a letra C, o inserir é a letra T. Então, cada uma daquelas que eu pressionar, eu acesso uma das guias. Por exemplo, se eu pressionar a tecla T aqui no teclado, eu consigo acessar a guia inserir. E aí, dentro da guia inserir, vão ter outras teclas e outros atalhos, né, com as letras, onde eu posso fazer alguns procedimentos aqui no Excel. Bom, claro que existem muitos atalhos, né, no Excel, e a ideia aqui é a gente trabalhar com os principais, ver como é que faz para acessar as guias, acessar alguns comandos aqui na área de trabalho, navegar entre a planilha, acessar outras planilhas. Então, vamos ver uns comandos principais aqui que podem ser feitos por meio de atalhos. Então, vamos lá para a nossa aula. Bom, olá, aqui é o Adriano Pataro. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel Recursos Essenciais. Nessa aula, eu vou falar sobre os atalhos do Excel. Vamos conhecer aqui alguns atalhos mais utilizados, alguns atalhos que podem agilizar